Olá, alunos! Olá, alunas! Chegamos mais um encontro e hoje vamos debater o seguinte tema: choque de civilizações e o mundo globalizado. Pense, estou numa prova de um concurso, seja ele vestibular, seja ele concurso público, e preciso saber o que é um choque de civilizações e o que é, e relacionar isso, ou o que é o mundo globalizado. Você sabe me dizer o que é isso? Se você tivesse que fazer agora uma redação, um texto, um parágrafo de 5 linhas sobre choque de civilizações, ou argumentar a favor do termo, o mundo está globalizado, ou o mundo não está globalizado, como é que você faria isso? Claro, temos que adquirir, temos que internalizar alguns conteúdos relacionados a essas ideias para podermos discutir sobre elas. Cada vez mais atual este tema, vamos ver de onde ele surgiu, vamos discutir a ideia da globalização, vamos ver o que isso tem a ver, vamos entender o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o que compramos, com o que consumimos no almoço, como nos vestimos, o que assistimos na TV, a nossa relação com os familiares e assim por diante. O que vemos na TV, nos jornais, o que lemos nos jornais, o que faz a bolsa subir, descer, faz a economia retroceder e assim por diante. Está associado à ideia do choque de civilizações, está associado à ideia do mundo globalizado. Então, tome nota do que a gente vai discutir, do que vamos discutir hoje, para que isso não lhe pegue de surpresa em qualquer prova por aí, tá bom? Choque de civilizações, tá, é o nosso tema, e eu começo a dizer para você o seguinte. Lembra deste mapa? Quando o mundo era multipolar, quando nós tínhamos vários polos de poder ao redor do nosso planeta, quando existia um polo de poder na América, quando existia um polo de poder na Europa, atingindo parte da África, e quando existia um polo de poder na Ásia, e um mundo dividido, e um planeta dividido em dois, chamamos de norte e sul. Lembre-se que a Oceania, veja que o critério é norte, certo? O critério norte e o critério sul não tem nada a ver com a linha do Equador. A linha do Equador aqui está fora desse processo. A linha do Equador mais ou menos onde eu estou riscando aqui, ó, certo? Veja que não tem nada a ver com a linha do Equador, o norte e o sul, justamente porque a Oceania está no sul do Brasil, no sul do planeta, desculpa, na mesma linha que o Brasil, mas ela faz parte do norte desenvolvido. Então, este procedimento, esta ideia que está posta aqui, neste mapa, era uma visão de mundo, tá? Eu quero chegar lá na questão do conflito entre civilizações. E neste momento, desse mapa que você está observando, o conflito se dava principalmente quando nós pensamos em Estados Unidos, né? Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Estados Unidos e o A, certo? E então esse era o conflito que se dava durante o mundo multipolar e ao mesmo tempo o mundo norte-sul. Foi um período da chamada Guerra Fria que nós discutimos. Ele era bipolar porque tinha Estados Unidos e União Soviética do ponto de vista de armamentos. E ali, nos anos 80 em diante, surge
a Europa se desenvolve, o Japão se desenvolve, ganha poder a atual Oceania, a Austrália, fica aí esse polo econômico e o mundo bipolar. Depois disso, isso acaba, né? Isso aqui vai acabar e nós vamos entrar num mundo um pouquinho diferente, né? Vamos lá, pense, se você olhar aqui, dá para você construir um mapa, né? Aqui pegando, só que daí com uma outra percepção. Quem manda na América, Estados Unidos, lá na Europa, acaba juntando um pouquinho mais de países com a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atualmente Rússia, e lá na Ásia, o Japão e com a China surgindo. Ou seja, a cada instante nós temos uma interpretação de mundo. Durante o século XX, como é que era antes? Era só isso, era isso aqui, ó. O Japão, até nos anos 80, lá na Ásia, a Itália na Europa, a Alemanha na Europa, a França na Europa, o Reino Unido na Europa e 2 aqui na América. Notou que a China ainda não estava brincando de potência durante o século XX? É só no século XXI que ela vai surgir como a segunda potência mundial, quando ela se torna o segundo maior PIB do mundo e automaticamente a segunda maior potência do planeta. Ter um PIB não significa ser país rico. Ela pode ser rica quando você pensa no volume do dinheiro, mas ela não é rica em termos de distribuição de riqueza, como os Estados Unidos têm, como na Europa tem mais ainda, e assim por diante. Tem uma população muito pobre mesmo. Mas, quando você só pega o PIB, ela vira a segunda potência do planeta. Estamos fazendo aí esta leitura para chegar aonde? Para chegar na ideia do conflito da globalização, que o mundo atual vive, né? Porque é um conflito, a possibilidade da comunicação circular em alta velocidade de um lado para o outro, é um conflito das mercadorias circularem de um lado para o outro em grande velocidade e, ao mesmo tempo, pessoas, principalmente, circularem de um lado para o outro. Só que as pessoas, elas não são como mercadorias, né? É uma coisa estática, tem um valor econômico. As pessoas têm em suas mentes o quê? Ideias. Visões de mundo, percepções de mundo, dogmas instalados na sua mente. A minha religião é esta, o meu Deus é este. O teu Deus é este, portanto ele não serve. O teu Deus é profano. O teu Deus é blasfêmia. E isto vai gerar muitos e muitos conflitos dentro do planeta, principalmente agora no século XXI, nessas mudanças que entra a China, que aparece o Oriente Médio no meio de toda a discussão. Ok? Veja comigo então mais um slide aqui para nos dar uma ideia. Olha só. A frase choque de civilizações, isso aqui você tem que anotar, certo? Isso aqui é conteúdo para todas as situações. Ela só vai se popularizar depois da publicação do artigo de Samuel Huntington, em 1993, nesta revista aqui, ó, Foreign Affairs, tá bom? Só depois de 1993. Vamos lá, 1993, ok? 1993, tinha acabado o quê? Tinha acabado o conflito leste-oeste, o mundo bipolar do ponto de vista de armamentos, ok? E o mundo fica aí praticamente multipolar com o Japão, a Europa e os Estados Unidos com o Canadá. Então, cai o Muro de Berlim em 89, 91 se desfaz todo o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se transformam em mais de 15 países, para você ter uma ideia. Imaginou? Um país se transforma em 15, se dilui em 15, que era o RSS. E mesmo assim, a Rússia fica
com status com o maior território de nação do planeta, com o maior território de país do planeta. Então, final da década de 80, início da década de 90, é quando vai surgir o termo, que eu acabei de falar para você, choque de civilizações. Precisou escrever sobre isso? Você tem que começar a historicizar para quem vai ler você, para quem vai ler o seu texto. O choque de civilizações só vai existir a partir de 1993. Mas por quê? Não é porque o cara gosta da data. É porque o mundo passa por transformações. E as grandes transformações são queda do Muro de Berlim, dividindo uma nação espetacular, que é a nação alemã, diluindo, se desfazendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando, 2017, 100 anos da Revolução Russa, certo? Só um parênteses aí. E o mundo vive outra ideia. Tenho testemunhar para você. Eu recordo do dia que eu chego em casa, quando não existia internet, tá? Ligo a televisão, porque eu só tinha notícias, ao ligar a televisão para casa, ou tivesse com um rádio. E não, nesse tempo era muito caro eu ter um rádio com fone, chamado Walkman, né, que eu conseguisse ter rádio. Eu chego em casa e ligo a televisão, cai o Muro de Berlim. Coisa esquisita, né? Que filme estranho que os caras estão passando agora, neste horário. A informação não batia. Era algo absurdo naquele momento. Talvez uma notícia assim que eu pudesse fazer uma comparação para tentar didaticamente dizer o quanto é espantoso, quanto foi espantoso, era mais ou menos assim a manchete. Primeiro extraterrestre faz contato com a civilização humana. Talvez seja algo assim, você vai pensar que é um filme. Então foi isso, naquele instante de saber que tinha caído o Muro de Berlim. E logo na sequência se desfaz a então República Socialista Soviética com Gorbachev no poder. Eu lembro que uma das revistas do Brasil, o Gorbachev careca, né? Ele tinha uma mancha vermelha na sua cabeça, a sua mancha vermelha se desfazendo. Eles fizeram o mapa da União Soviética na sua mancha e ela se desfazendo em 15 repúblicas. Se você escrever na internet o que eu acabei de falar, você vai achar a capa dessa revista, na época foi a revista Veja. Tá bom? Então, essa informação aqui, você já anotou lá como um conceito fundamental, como uma ideia fundamental. O choque de civilizações só a partir de 1993. E esta é a revista, tá? Peguei uma capa mais recente para você poder visualizar. Olha o poder aí dos caras, 2, 4, 6, 8 países, né? Dominando aí, na época, dominando o planeta. Você vê o Putin, né? Você vê a Angela Merkel. A Putin e a Angela Merkel na Europa são os com mais poder. O primeiro-ministro não é primeiro-ministro na China, né? O cara que comanda o partido, né? O secretário. Então, para que você veja a revista a qual eu citei aqui, para dizer quando que houve a publicação. Aí todo mundo abraçou a ideia do Samuel Huntington, dizendo, existe um choque de civilizações. Nesse momento, a repercussão cresceu, tá? E provocou muito debates, tem provocado ainda debates. Segundo o autor, veja que interessante isso, ó. Lembra que eu falei para você da Guerra Fria? Lá da União Soviética? Segundo o autor, depois da Guerra Fria, quando acaba a Guerra Fria, a principal fonte de conflito no planeta não é mais aquela que você fica dando um tiro no outro. Ela passa a ser cultural, não é mais ideológica, capitalismo e comunismo, como foi durante até 1989, né? Ou econômica, capitalismo e comunismo. Agora é cultural, é outra percepção de mundo, é uma outra maneira
de ver o mundo. A minha cultura é melhor do que a sua é pior do que a minha, e vira aquela confusão danada, e os caras resolvem se matar ou tentar destruir o outro. Então, a ideia, a explicação que o Samuel Huntington nos dá na revista, que é um conflito cultural. Tá? As ideias universalistas do Ocidente levam cada vez mais para o confronto. O Ocidente tem uma ideia universalista. Diz que ele está certo, os outros estão errados. É um dogma que existe. Isso gera um choque tremendo. E com quem que esse choque está se dando? Em grande parte com o Islã, e começa com a China também, que eu disse para você no mapa lá atrás, que não aparecia a China naquele mapa, né? A China entra atropelando todo mundo e se torna o segundo país. E o Oriente Médio, a civilização muçulmana, parte dela também, não toda, questionando essas ideias universais do Ocidente. Entendo o Ocidente hoje governado por Estados Unidos e boa parte da Europa. O islamismo falou, não necessariamente vocês estão certos. Então eles entram num debate. Mas daí dentro disso tem uma parte radical, seja ele sunita ou xiita, qualquer um dos dois, ok? Às vezes o sunita é mais radical do que o xiita, dependendo da situação. Então não dá para eu ficar rotulando este ou aquele. Torres Gêmeas, estou fazendo aqui só a queda da Torre Gêmeas, talvez seja o maior, vou deixar para você pensar, a queda das Torres Gêmeas talvez seja o maior desafio, a maior representação de força já dada dentro do choque de civilizações, certo? Talvez seja o maior de todos, nós temos que pensar sobre isso. Então, você marcou já essa informação aí, é cultural, não é mais ideológico nem econômico, são culturas brigando, especialmente o Islã contra o Ocidente, China contra todos eles. Olha esta charge aí, da ideia do choque de civilizações. Presta atenção como ela é espetacular para você fazer um texto, para você discutir o texto, uma redação. A redação eu gosto dela porque me dá a percepção do quanto que eu sei sobre o assunto. O quanto eu consigo pôr dados naquele texto sobre determinado assunto. Isso me dá segurança. Opa, eu vou responder qualquer questão que caia na prova sobre esta ideia. Veja lá comigo, ó. Tá aqui todo o Ocidente, ok? Aqui está o Islã fundamentalista. Não que o Ocidente também não seja fundamentalista. Não que ele não seja também fundamentalista. E os dois conseguem crash of civilization. Crash of civilization. Os dois conseguem quebrar a civilização. Os dois conseguem destruir a civilização. Então, essas ideias só se popularizam, só aumentam, o conflito não reduz, e é interessante que você pense sobre isso. Mas onde que eu vejo isso no meu dia a dia? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Olha, pode ser até uma mercadoria. Eu sempre digo um exemplo que eu vou repetir em outros momentos também com vocês. Veja que está escrito atrás de um aparelho da Apple. Design by Apple in Califórnia. Made in China. Pensado na Califórnia. Feito na China. A ideia de pensar, a Apple mostrou nessa frase que é fundamental. Isso está registrado ali, naquele texto. Design by Apple in Califórnia. Ou seja, pensado pela Apple na Califórnia. Feito na China. Ou feito em qualquer outro lugar, mas foi pensado na origem, na fábrica,
Na fábrica não, no escritório de desenhos. Né? Bom, daí eu lhe pergunto, o mundo está globalizado? Alguns vão dizer que está por um lado, outros vão dizer que não está. É toda uma questão de que lado que você vê os números. Exemplo, nós temos mercadorias do mundo inteiro. Você agora aí tem coisas de vários lugares do mundo. Talvez a tua caneta que você está anotando essa aula seja chinesa, ou seja japonesa. O computador que você está lendo veio da onde? Está lendo no iPad ou no smartphone qualquer? Onde ele foi feito? A sua marca representa o quê? Mas olha, tem alguns que argumentam que o mundo não é tão globalizado como a gente pensa. Ah, desculpa, antes de eu continuar lá na ideia de que o mundo não é tão globalizado como a gente pensa, só quero mostrar aqui o conflito das civilizações, tá? Estava pulando essa parte, ó. Aqui está a civilização confuciana, aqui está a civilização ortodoxa, que são os russos, né? Aqui, ó, veja que nesse ponto está toda a civilização muçulmana do planeta e daí aqui a chamada, junto com a Europa, a civilização ocidental, né? E daí você tem que incluir também a Austrália nessa brincadeira. E ainda tem mais um pedaço da civilização muçulmana aqui na Ásia. Então este é o grande choque de civilizações que o Samuel Huntington fala. Ok? Então, sobre o que eu queria dizer para você sobre a questão da gente... O mundo está tão globalizado? O mundo realmente é globalizado? Ó, tem alguns números aí para você pensar. Alguns defendem que não é tão globalizado assim. Por que não é tão globalizado assim? Só o número que eu risquei agora já faz você pensar. Veja que coisa maluca. Olha que coisa que impressiona quando eu vejo que apenas 2% de todas as ligações telefônicas do planeta são internacionais. Eu confesso que eu achava que era um número maior, mas é mínimo 2% apenas do planeta faz ligações internacionais. Nada além de 3% da população mundial é composta por migrantes de primeira geração. Notou que tem pouca gente transitando em termos de mundo? A 97% pertence ao país, apenas 3%, ou, claro, de uma visão geral, alguns países vão ser mais, outros vão ser menos, né? Primeira geração. Eu sou migrante de... Meu bisavô, eu estou na 4ª geração de imigração. Desde que o meu primeiro antepassado veio para a América. E você é de qual geração? Então, isso aqui só esses números que eu estou falando para você, já me faz pensar na ideia de que o mundo não é tão globalizado, ok? Já me faz pensar nesta ideia que ele não é tão globalizado quando a gente imagina. Vamos por mais dados aqui para você pensar sobre isso. 5 a 6% de todos os e-mails do mundo são vão de um país para o outro. E apenas 10% dos investimentos são de multinacionais. Notou que a maior parte dos e-mails ficam dentro do mesmo país? Que globalização é essa? E 10%, apenas 90% fica dentro do seu país. E mesmo o comércio exterior, apenas 20% do produto não está globalizado. O restante pertence a um ponto, a uma ideia. Já falo disso, já dou a dica dessa daí, de quando ficou o slide. Então, é um número, olhando por esses dados, a gente questiona o que é globalização. Então, quando eu digo que aquele primeiro mapa que eu mostrei lá atrás,
do mundo muçulmano, do mundo ocidental, do mundo ortodoxo, eles estão fechados dentro dos seus mundos. E as suas ideias entram em choque, entram em conflito. Porque quando eu for globalizar a cultura, eu ofendo a cultura do outro em alguns aspectos. Porque eu venho e coloco a minha como melhor do que a sua. E isto gera este choque, gera este conflito alardeado. Está aí o nosso criador do termo choque das civilizações ou descivilizações. Já no livro o título está Choque das Civilizações. Samuel Huntington, Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial. Esse é o cara, esse é o livro dele, né? Também que depois ele acaba escrevendo. Isso foi posto na sua na revista A Ideia, mas ele tira do seu livro e que vai se popularizar e vai ganhar cada vez mais força e continua atual mesmo quando já se passaram aí de 93 até agora mais de 2 décadas. Vivemos disso. Entramos nesses conflitos e temos que pensar essas ideias, temos que analisar essas ideias com bastante carinho, com bastante atenção mesmo, ok? Choque de civilizações ou das civilizações e a questão da globalização deve sim ser pensada por você. Grande abraço, até a próxima.